E agora nós vamos ver sobre os últimos momentos de Jesus aqui na Terra, né? Quando ele cumpriu o seu ministério aqui na Terra. Já foi bem falado, tanto pela Carol, quanto pela Ana Júlia, né? Sobre as nossas dificuldades, né? Sobre os nossos sentimentos de angústia quando nós passamos por uma dificuldade. Se eu perguntasse para vocês agora, para vocês responderem para vocês mesmos, quando vocês estão passando por uma tribulação, quais são os sentimentos que vocês sentem no coração? Né? Normalmente, o homem, quando está passando por um momento de tribulação, ele fica aflito, angustiado, e muitas vezes, até mesmo, nós ficamos sem esperança. Né? E olha que nós sabemos que Deus tem os seus jeitos de fazer as coisas. Nós sabemos que no final tudo vai dar certo, que as coisas vão se ajeitar, né? E a gente lá na frente vai entender por que nós passamos por aqueles momentos. Por que nós estamos passando por essas dificuldades neste momento? Mas essa certeza que nós temos de que tudo vai certo no final, dar certo no final, não nos impede de sofrer todas as aflições e angústias naquele momento. Nós temos certeza que tudo vai dar certo, mas mesmo assim a gente está aflito, a gente está sofrendo. E foi isso que aconteceu com Jesus ali no Getsemane. Porque nós sabemos que Jesus, ele era plenamente Deus, mas ele também era plenamente homem, sujeito a todas as dores e angústia que nós somos sujeitos. Nós vemos o relato da oração do Getsemane nos 3 evangelhos, né? No livro de Marcos, no livro de Mateus e no livro de Lucas. E as experiências que Jesus passou no Getsemane, Jesus nos traz grandes lições para que a gente também atravesse os vales que nós temos que atravessar nas nossas vidas. Nos capítulos antecedentes à passagem do Getsemane, nós vemos que os judeus estavam na época da celebração da Páscoa. E o que era a Páscoa? A Páscoa era a lembrança, né, da passagem da escravidão para a liberdade. Lá no Egito, quando Deus mandou o anjo da morte e instruiu o seu povo a colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas casas, e onde o anjo passasse e visse o sangue, aquela casa seria poupada, né? Então Jesus, ele celebrou com os seus discípulos a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Por quê? Porque ele seria o último cordeiro, o último sacrifício. Ali ele ensinou para os seus discípulos que, a partir daquele momento, ele era a nova aliança. Ele teria o seu corpo e o seu sangue derramado por nós. Os discípulos, aparentemente, não entenderam tudo o que estava implícito nos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, nós sabemos que ele era plenamente Deus, e ele sabia tudo o que ia acontecer. Jesus nunca foi pego de surpresa.
Ele sabia tudo o que ele ia atravessar entre a cruz e a ressurreição. Ele sabia de todos os sofrimentos que ele ia passar. E aquilo tudo, na sua natureza humana, trouxe para ele uma grande tristeza, um sentimento de profunda angústia. Assim como nós, quando ficamos angustiados, nós vemos que nós precisamos lidar com aquela angústia. Como que nós vamos tratar aquela angústia? E Jesus, ali, depois que ele celebrou a última Páscoa, dizendo para os seus discípulos que ele era o último cordeiro, o último sacrifício. Assim como João disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus precisava lidar com o lado humano da angústia dele. E Jesus decide ir orar no Monte das Oliveiras, que era normal, era comum, já era uma coisa comum para Jesus ir orar no Monte das Oliveiras. E ali a gente lê que ele foi para o Jardim do Getsêmani. E o que era o Jardim do Getsêmani? O Jardim do Getsêmani era um quadrilátero que ficava ao pé do Monte das Oliveiras. Ele ficava a leste de Jerusalém. E em hebraico, Getsêmani significa prensa de azeite. Prensa ou lagar de azeite. O lagar era o tanque onde o fruto das oliveiras, a azeitona, era espremido, era esmagado, era moído, até que se obtivesse o melhor azeite. E ali naquele jardim, como o profeta Isaías tinha profetizado mais de 700 anos antes, lá em Isaías 53:5, Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Jesus sentiu a maior agonia naquele jardim, no Jardim das Oliveiras. E nós vemos na passagem de Marcos e de Mateus que Jesus, quando ele chegou no Jardim das Oliveiras, ele levou os 3 discípulos mais próximos dele, né? Que era Pedro, Tiago e João. Mateus e Marcos diz que quando Jesus chegou ali, Jesus falou para eles: fiquem aqui, vigiem e orem comigo, que eu vou mais adiante para orar. Lucas, ele dá a distância que Jesus foi. Lá em Lucas a gente lê assim que e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Aí eu falei assim, mas que distância é 1 tiro de pedra, né? Não deve ser muito longe, né? A velocidade que eu jogo uma pedra. Então eu fiquei curiosa e fui lá ver. 1 tiro de pedra é em média de 20 a 30 metros. Então quer dizer que Jesus ficou de 20 a 30 metros distante dos 3 discípulos. E ele falou: vigiem e orem comigo. Então ele ficou à vista dos discípulos, né? Eles podiam ter vigiado e orado com ele. Mas a gente vê que por 3 vezes Jesus voltou até eles e eles estavam fazendo o quê? Dormindo, né? A passagem diz ali que eles estavam dormindo de tristeza, outro diz que eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados. E nós vimos que Jesus, ele era Deus. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que tinha uma ressurreição lá na frente, que ele ia ressurgir vitorioso, mas aquela certeza que ele tinha não o fez sofrer menos. Porque ele falou para os seus discípulos quando ele chegou ali: a minha alma está profundamente
triste e angustiada. Assim é conosco. Mesmo sabendo que tudo vai ficar bem no final, que nós temos promessas para as nossas vidas, que nós temos a garantia da salvação, quando a gente está passando por uma tribulação, essa certeza não faz com que a gente sofra menos. A gente vai ter que aprender a lidar com aquela agonia. A gente vai precisar orar intensamente para poder passar por ela. Era noite quando Jesus estava no jardim do Getsêmani. Vocês já perceberam que o período que a gente sofre maior agonia nas nossas preocupações é o período da noite? As noites ficam mais escuras. Durante o dia, é fácil passar, a gente se envolve em tantas coisas, né? A gente tem tantos afazeres que às vezes a gente esquece os nossos problemas. Mas à noite, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, há noites que parecem bem mais longas que as outras. Vocês já passaram pela situação de pensar assim: todo mundo dorme nessa cidade, menos eu. Você escuta até o barulho imaginário do tic-tac do relógio. O silêncio é tão grande e você está ali angustiado. Você fala: Senhor, como que eu vou passar por isso? De que forma? Como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou resolver essa agonia? Senhor, tira essa agonia do meu coração. Todo mundo dorme. Às vezes, até a pessoa mais próxima de você, que convive mais com você. Você olha para o teu lado, você vê a sua esposa, o seu esposo, dormindo tranquilamente, e você está ali, agoniado. Você está ali, sofrendo. Né? E outra coisa interessante. Vocês vão perceber que esses momentos de agonia, normalmente a gente passa sozinho. Jesus estava sozinho. Os seus discípulos estavam dormindo. Isso, o que eu aprendi nesse texto, é que apesar de ter cruz que muitas pessoas nos ajudam a carregar, os nossos familiares, os nossos amigos, ela continua sendo a nossa cruz. Por mais que você tenha ajuda, ela é sua, ela vai ser, você vai sentir mais do que os outros. As pessoas não vão entender, muitas vezes, por que você está tão preocupado? Porque aquela cruz é sua. Né? Então, nós todos passamos por momentos de pressão. Cada um de nós, tem a sua cruz. Muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Mas Jesus, lá no Getsêmani, Ele nos ensinou intensamente a solução para que nós passássemos por esses momentos de agonia e de tristeza. Nós vemos que Ele se ajoelhou e fez o quê? Orou. No mês de março, no mês das mulheres, a Hannah pregou aqui sobre isso. Qual foi o tema da mensagem da Hannah? Como vencemos as nossas batalhas. Como vencemos as nossas batalhas, Jesus nos ensinou ali no Getsêmani. De joelhos dobrados. Nós vencemos as nossas batalhas em
oração. Nós aprendemos a lidar com as angústias do nosso coração, por causa das nossas dificuldades, em oração. Lucas 22, 41, diz: Jesus se ajoelhou e começou a orar. Vejam bem, Jesus era Deus. E humildemente, ele se ajoelhou e começou a orar. Não tem como nós vencermos as nossas batalhas se não for de joelhos no chão. Não tem como o homem vencer essa angústia, esse sofrimento, passar por qualquer luta na vida se não for em oração. Mateus 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. As maiores batalhas das nossas vidas são vencidas de joelhos dobrados, adorando a Deus e orando intensamente. Nós vemos Lucas 44. Jesus orou intensamente. Ele voltou uma vez, viu os seus discípulos fazendo o quê? Dormindo. Ele desistiu de orar? Não. Ele voltou e orou mais ainda. Ele não desistiu. Ele não deixou para lá. Jesus entrou numa batalha de oração. Não tem como nós vencermos nenhuma batalha se não for de joelhos dobrados. Jesus orou tão intensamente naquele momento, a agonia dele era tão grande, que os seus vasos finos, a Bíblia diz que eles se romperam, um fenômeno que acontece quando a pessoa está em uma carga de estresse tão grande, os seus vasos se romperam, e o suor dele se misturou às gotas de sangue. Então nós precisamos aprender com Jesus no Getsêmani que as nossas batalhas, por mais que nos pareçam difíceis, em oração elas se tornam possíveis de serem vencidas. Apenas em oração. E oração intensa, Jesus estava totalmente voltado para o pedido que ele estava fazendo para o Pai. Nós também precisamos nos dedicar a orar intensamente. E só assim nós conseguiremos passar pelas batalhas. Com isso a gente aprende que Jesus, enquanto ele orava, a palavra de Deus em Lucas dá um detalhe diferente de Marcos e Mateus, que ele fala assim que apareceu um anjo que o confortava. O anjo simbolizava a presença de Deus. Então nós aprendemos que naquela noite escura que a gente está ali, pensando que todo mundo está dormindo, só a gente está acordado. Tem alguém que está ali presente. Tem alguém que está ouvindo a sua oração. É o próprio Deus. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Por mais que todos estejam dormindo, todos tenham nos abandonado, o nosso Deus não nos abandona. Ele está ali, ouvindo a sua oração. O salmista, no Salmo 121, nos diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Meu irmão, tem alguém que não dorme enquanto você ora. É o próprio Deus. Ele está sempre alerta. E Jesus, enquanto orava intensamente, suava sangue, o anjo apareceu, mas o interessante é que ele não livrou Jesus da cruz. Ele consolou Jesus, mas ele não livrou Jesus da cruz. O que nós aprendemos é que Deus, Ele não nos livra da circunstância. Ele nos consola e nos fortalece para passarmos pelas circunstâncias. Mas Ele não, algumas vezes Ele não nos livra. Muitas vezes nós oramos e perguntamos para o Senhor, oramos intensamente: Senhor, tem uma outra possibilidade para resolver essa questão? Se tiver, Senhor, me permita viver essa outra possibilidade. E o Senhor vai mandar um anjo, vai te consolar, vai te confortar, mas vai dizer: é isso aí mesmo. Você precisa passar por essa situação. Vamos junto, tem uma ressurreição lá na frente, tem uma restauração lá na frente, mas você precisa passar pela circunstância. Nós precisamos aprender que Deus é Deus, mesmo quando Ele não nos livra da circunstância. Deus é Deus no momento bom, no momento mau, mas nós precisamos tomar a nossa cruz, seguir junto com Cristo e atravessar a circunstância. É isso que nós aprendemos com Jesus ali no Getsemane. E nós vimos que Jesus, quando Ele fez a sua oração, Ele falou, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Lá no Getsemane, tudo contribuía para a angústia, para os momentos de angústia e aflição de Jesus. Depois que ele saiu do Getsemane, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Nada de bom teria naquelas 24 horas seguintes. Jesus passaria por humilhação, por aflição, humilhação pública, né? Então, tudo ali contribuía para a natureza humana de Jesus falar assim: olha, estou deixando aqui, vou voltar lá para Galiléia, não quero mais saber dessa confusão não, né? Mas o que foi que Jesus disse? Contudo, seja feita a tua vontade. Naquele momento, irmãos, Jesus fez com que a humanidade desse a volta na história. Porque Jesus pegou a sua vontade, a vontade do homem, que era a vontade do Adão, lá daquele primeiro jardim, que desobedeceu a Deus, né? Romanos diz que, por um homem, todos pecamos, né? Então, Jesus pegou a vontade dele, a vontade humana, e a submeteu a Deus. Romanos também diz que, por um homem, todos pecaram, mas por um homem, voltou a oportunidade da reconciliação. E esse homem foi Jesus. Que Ele fez convergir nele a vontade de todos nós, de todos os homens, de todos
todos os pecadores. E ele foi submisso à vontade de Deus. Nós agradecemos a essa resposta de Jesus, né? Contudo, faça-se a sua vontade. Toda a injustiça do mundo foi colocada sobre o justo do mundo. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos nos colocando sob a vontade de Deus. Jesus disse: eu sou submisso à sua vontade, Pai. Eu vou seguir o caminho da humilhação, eu vou carregar aquela cruz e eu vou morrer por todos os homens para que eles possam ter novamente o direito de vida eterna. Em Cristo, por meio de Cristo, a vontade de toda a humanidade foi submetida à vontade de Deus. E no final da passagem do Getsemane, a gente encontra lá em Marcos 14:41, que Jesus disse: basta. Ele entrou no jardim do Getsemane angustiado. Ele orou intensamente. Ele foi consolado pelo anjo. Ele se submeteu à vontade do Pai. Mas agora ele disse: basta. Ele voltou lá para os seus discípulos que continuavam dormindo e disse: chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. O que a gente aprende nessa passagem? Que o Getsemane também é lugar de vitória. Jesus se fortaleceu, se submeteu à vontade do Senhor e levantou dali e saiu vitorioso para cumprir o seu propósito, que era o de morrer por mim e por você. Aprendemos que toda noite mais escura, toda noite de agonia, precisa ter um basta. Tem um ponto final. Nós podemos sofrer com as nossas angústias, mas tem uma hora que nós também precisamos falar: basta, chega, eu orei, eu busquei forças, eu me submeti à vontade de Deus, e agora chega, amanhã vai ser um outro dia, eu vou me levantar, eu vou na fé, eu vou em oração, e eu vou ser vitorioso. Jesus no Getsemane nos ensina que Ele foi homem como nós. Ele sofreu todas as nossas dores. Ele não sofreu só a dor dele. Eu sofro a minha dor, você sofre a sua dor. Jesus sofreu a de todos nós. Mas Ele nos ensinou a passar pela tempestade e a vencer a tempestade. No mês de maio, em um dos PGs, dos nossos pequenos grupos, lá na casa da Hannah, no final nós estávamos conversando com a diaconisa Uda sobre empatia, sobre sentir, né, como que a gente consegue sentir o que o outro sente. E ela pegou e falou para mim, Fátima, tem uma frase que eu gosto muito. Ela até me mostrou, ela tem num quadrinho lá. Que essa é uma frase de Jesus. Encaixa totalmente em Jesus. A frase diz assim, ó: só conhece o valor da âncora quem passa pela tempestade. Jesus conhece o valor da âncora, porque Ele passou pela tempestade. Ele levou as nossas agonias sobre Ele.
E Ele conhece, Ele entende e Ele te ajuda a passar pela tempestade. Eu não sei, nós não temos a capacidade de saber qual noite escura você está atravessando, qual é o problema que você está atravessando. Mas confia nele, entrega para Ele, e Ele vai te ajudar a atravessar. Porque Ele foi um homem como nós, mas Ele submeteu a sua vontade humana à vontade de Jesus, do Pai, e nos ensinou que somente nele, somente através dele, nós teremos a salvação e nós conseguiremos vencer todas as lutas aqui na terra. Então vale a pena confiar nesse Deus. Assim como a Carol falou, né? Esse mês é um mês oportuno para nós falarmos, para nós evangelizarmos as pessoas, para dizermos que Jesus é o único caminho. Porque Ele veio aqui, Ele aceitou ser homem como nós, para que através dele, através do seu sacrifício na cruz, nós tivéssemos o direito, novamente, da salvação. Então, o que eu desejo é que, se você está passando por uma noite escura, por um momento de angústia, que chegue o momento de você dar o basta. E que você, nesse momento, você faça a sua vontade, coincidir com a vontade de Deus, através de Cristo Jesus. E você saia dessa noite escura. E você cumpra o seu propósito. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.